Existe um momento na vida em que a dor é tão grande que você se pergunta se o chão ainda existe sob seus pés. Se você já sentiu a frustração de ter dado tudo e recebido apenas o vazio frio da ingratidão, esta história é um portal para a sua própria redenção. Esta é a jornada de Alice Menezes, a garota da padaria em Belo Horizonte, cuja compaixão foi a sua maior força e, por um tempo, a sua maior maldição. Ela não apenas amou Samuel, o jovem estudante de engenharia. Ela fez um sacrifício silencioso. Anos de trabalho dobrado, de madrugadas vendendo doces na rua, de privar a si mesma do essencial, apenas para que o sonho dele pudesse se concretizar. Você consegue imaginar o peso de carregar o futuro de outra pessoa enquanto o seu próprio futuro se esvai na impugnação? O auge dessa entrega aconteceu no dia da formatura. O momento de alívio que deveria ser a coroação de Alice transformou-se no mais brutal ato de injustiça. Na frente de todos, Samuel agradeceu a cada um, exceto a única alma que tornou aquilo possível. Você vai sentir o choque de Alice, a humilhação que a deixou invisível e o mistério emocional que se seguiu. O frio inexplicável, a distância até o veredito final e a revelação chocante de que ele a trocou por status, por um sobrenome que combinasse com o diploma. O que quebra Alice não é o abandono, mas o fato de todo o seu sacrifício ter sido reduzido a nada. Mas aqui está a parte que vai redefinir o seu conceito de superação. Alice desceu ao poço da culpa e do remorso, mas a chama da esperança não se apagou. O que acontece quando uma alma quebrada decide que a sua vingança não será o ódio, mas sim o próprio sucesso? Ela volta a estudar com uma ambição incontrolável, transformando a dor da traição em força absoluta. E o destino, que parecia ter conspirado contra ela, apresenta Ricardo, um empresário que não apenas vê seu corpo, mas sua marca de identidade, sua inteligência e seu propósito. Você já se olhou no espelho depois de uma noite de trabalho de 18 horas e viu que o seu próprio reflexo estava desistindo de você? Não a exaustão física, mas o olhar vazio de quem trocou o sonho próprio pela migalha da esperança alheia? Se você já sentiu essa dor, você sabe quem é Alice Menezes. Alice não era uma heroína de novela, era uma heroína da vida real, daquelas que dobram turnos em padarias na periferia de Belo Horizonte, onde o cheiro de farinha e suor se misturavam à promessa de um futuro que não era sequer dela. Ela tinha 21 anos e carregava nas costas não apenas bandejas quentes de pão, mas o futuro de Samuel. E aqui está o primeiro nó na garganta. Alice não tinha ambição para si. Sua única ambição era a compaixão. O desejo desesperado de ver alguém que ela amava escapar da frustração que consumia a todos à sua volta, uma frustração que ela conhecia muito bem e que doía mais em Samuel do que nela mesma. O destino de Samuel era ser um engenheiro, mas sua realidade era a impugnação de quem não tinha um tostão para a matrícula. O sonho dele era uma chama fraca, quase apagada, até Alice estender a mão. Ela segurou as mãos dele, calejadas de tanto virar páginas de livros caros que ele não podia comprar, e proferiu a sentença que selou seu próprio destino de sacrifício. Você não vai desistir. Eu vou te ajudar a realizar esse sonho. Naquele momento, não era um voto de amor romântico, era um juramento de entrega, uma abdicação silenciosa e completa da sua própria existência. A partir desse juramento, a vida de Alice virou um lamento silencioso. O turno da padaria terminava à meia-noite, mas a jornada continuava com a venda de doces caseiros nas ruas escuras da cidade, sob o risco e o frio da madrugada que só quem vive na rua conhece. Ela trocava o sono, a única coisa gratuita que tinha, por horas extras esgotantes.
Você consegue sentir a dor do corpo quebrado, a pele áspera de quem manipula o açúcar e a farinha, e o medo constante de que todo o esforço fosse em vão? A injustiça do sistema era clara. O talento de Samuel era reconhecido pela universidade, um templo de conhecimento inacessível a Alice, mas era o corpo e a alma dela que bancavam a conta daquele templo. Ela vivia no limite do essencial. E muitas vezes, além dele, aquele vestido novo que ela desejava para ir a um encontro, para se sentir bonita por um momento, virava o dinheiro para o livro de cálculo avançado que Samuel precisava. A refeição completa que ela precisava para repor as energias, para não desmaiar no turno, virava a mensalidade do próximo semestre da faculdade dele. Ela mentia para Samuel com um sorriso forçado, dizendo que tinha ido jantar com as amigas e que estava tudo bem. Mas, na verdade, voltava para casa para comer o resto seco do pão velho que a padaria descartava. E essa culpa, por se privar de ser cuidada, misturada ao orgulho silencioso de ser a âncora dele, era o que a mantinha de pé. Nos finais de semana, a cena de sacrifício se repetia com uma melancolia doce e previsível. Enquanto ele estudava para as provas que dariam o título a ele, ela estava ali ao lado, preparando o café forte e tentando organizar anotações complexas de física que ela mal conseguia decifrar. Ela não entendia nada de cálculos ou de fórmulas, mas entendia perfeitamente a linguagem do amor incondicional, aquele que exige a anulação de si. Ela era a esperança personificada, a motivação em carne e osso que ele sugava sem perceber. Os vizinhos, que a viam partir e voltar exausta e sorrindo, murmuravam sobre a ingratidão que a vida certamente traria a um sacrifício tão puro e unilateral. Eles sabiam, por experiência, que um amor que custa a sua própria vida e o seu próprio futuro está fadado a ser desvalorizado por quem o recebe de graça, como se fosse um direito. Mas Alice, cega pela lealdade e pela promessa de um futuro compartilhado que só existia na cabeça dela, repetia com uma convicção dolorosa e ingênua que esmagava o coração de quem a ouvia: "Eu acredito nele. Isso me basta, porque o sonho dele é o meu também." Uma frase que, para o destino, soava como uma trágica ironia. Você pode passar fome por alguém, abrir mão do seu futuro, mas você nunca pode obrigar essa pessoa a reconhecer a dívida que ela contraiu com a sua alma. É aqui que o drama de Alice se aprofunda, não na padaria, mas na sutil, lenta e dolorosa mudança de Samuel. Nos primeiros anos, quando o sacrifício de Alice era visível, na mancha de farinha em seu cabelo, na exaustão de seu andar, Samuel era grato. Ele tinha o toque gentil, as palavras de carinho e a promessa repetida, sussurrada nos raros momentos de descanso, de que tudo seria diferente e que ela seria a primeira a colher os frutos daquele título. Mas a gratidão, como o pão fresco, tem prazo de validade. À medida que Samuel avançava nos semestres, deixando para trás os cálculos básicos e mergulhando na complexidade da engenharia, ele começou a frequentar novos círculos sociais. Longe da periferia de Belo Horizonte, o mundo da universidade era feito de nomes imponentes, sobrenomes que abriam portas e conveniências sociais que a Alice da padaria não podia oferecer. E a ingratidão dele não veio como um soco, mas como um silêncio. O espaçamento começou a doer mais do que os turnos extras de Alice. Ele começou a ter trabalhos em grupo e seminários obrigatórios, que duravam até tarde, e Alice esperava por ele sozinha no pequeno e apertado apartamento, com o café pronto e a comida esfriando. As ligações diminuíram, o olhar, antes cheio de esperança compartilhada, tornou-se pesado de culpa, uma culpa que ele tentava, inconscientemente, transferir para Alice. Ele começou a se irritar com as roupas simples dela, com o cheiro persistente de fermento e açúcar que ela carregava consigo, com a sua inocência que não entendia nada de finanças ou de projetos ambiciosos.
A dor de Alice se transformou em nostalgia por um tempo que havia morrido. Ela não sentia falta do namoro em si, mas daquele amor impossível que existia quando eles eram pobres e tinham apenas um sonho em comum. Aquele era o tempo em que o sacrifício dela era visto e valorizado. Agora, ele a via como um obstáculo, um elo embaraçoso com o passado de frustração que ele estava desesperado para apagar. A marca de identidade de Alice, a garota guerreira e sacrificial, virou o peso que o puxava para baixo, longe do glamour dos novos amigos de classe. E aqui se instala o mistério emocional. Samuel já havia encontrado a substituta, a conveniência. Ela era Patrícia, uma colega de classe com um sobrenome sonoro e um pai influente na área da construção civil, alguém que podia oferecer a ele não mais dinheiro para a mensalidade, mas a própria carreira em uma bandeja de prata. Samuel estava diante de um dilema ético cruel. O dever moral para com Alice, a salvadora de sua vida, versus a ambição pura de quem vê o topo da pirâmide ao alcance da mão. Ele fez a escolha mais egoísta e humana. Ele escolheu o poder. E para justificar a traição, ele precisava diminuir o sacrifício de Alice. Em sua mente, ele começou a reescrever a história, convencendo-se de que Alice apenas fez o que fez por obrigação ou por ingenuidade, nunca por amor incondicional. Ele começou a tratá-la com um desprezo surreal, a frieza de quem lida com um objeto que cumpriu sua utilidade e precisa ser descartado para a grande mudança de vida. Esse sofrimento lento e a rejeição silenciosa eram, na verdade, a preparação cruel de Alice para o choque final que viria no dia da formatura. Você pode ignorar a verdade em casa, mas ela sempre se manifesta com brutalidade sob as luzes públicas. O dia da formatura de Samuel chegou. Para Alice, não era apenas o fim de um curso, era o fim de uma dívida de alma e o início de uma nova vida. Ela se arrumou com o melhor vestido que podia pagar, um tecido simples, mas limpo, tentando disfarçar as olheiras que 7 anos de sacrifício haviam gravado em seu rosto. No salão nobre da universidade, ela era um ponto de inocência frágil em meio ao brilho e opulência da alta sociedade que Samuel havia conquistado. Alice sentou-se na última fileira, escondida, mas com o coração transbordando de orgulho. Ela viu Samuel subir ao palco, imponente em sua beca, o rosto limpo da frustração antiga. A plateia aplaudia. O alívio que Alice sentiu foi tão grande que lágrimas de compaixão rolaram por seu rosto. Lágrimas pelo jovem pobre que ela havia resgatado e pela promessa de que ele a levaria junto. Esse era o seu momento de celebração silenciosa, a sua vitória particular, o ápice da sua entrega. Mas então veio o discurso. Samuel agradeceu à reitoria, à coordenação, aos professores que acreditaram em seu potencial. Agradeceu aos pais de Patrícia, a colega de sobrenome sonoro, por terem lhe dado visão de futuro e as portas da oportunidade. Ele falou sobre meritocracia e a importância de escolher os parceiros certos para o sucesso. Cada palavra era uma lâmina afiada. E o silêncio que se seguiu, quando ele não pronunciou o nome dela, não foi um mero esquecimento. Foi o corte cirúrgico da ingratidão. A dor de Alice foi física, uma pontada aguda no peito. Não era raiva. Era a impugnação pura de ver a sua vida reduzida a nada. Ele não a havia esquecido. Ele a havia anulado. Naquele palco, sob as luzes brilhantes, Samuel reescreveu a história, eliminando a mancha de padaria e a dívida de suor. Ele fez dela uma invisível diante de toda a plateia, um ato de traição pública e cruel. Alice continuou a aplaudir, mas seu sorriso era uma máscara de sofrimento, a última exibição de lealdade para o homem que a havia descartado. Nos dias que se seguiram, o mistério emocional se tornou insuportável. Samuel mal a olhava nos olhos.
Ela tentou tocar suas mãos, mas ele as retraía com irritação. Você não entende que agora eu tenho responsabilidades grandes? Ele a repreendia, usando o novo sucesso como escudo. A casa, que antes era o ninho do amor impossível, virou uma câmara de tortura silenciosa. Alice passou a sentir o lamento do tempo perdido, a saudade daquela garota que ela era antes de se doar completamente. A humilhação atingiu seu ápice quando ela encontrou um convite de casamento endereçado a Samuel, escondido entre seus livros. Não era o dela. Era para um casamento de alto nível, com o nome de Patrícia no convite. Foi um chocante clímax privado. Ela confrontou Samuel e ele, sem desviar o olhar, pronunciou as palavras finais, frias e pragmáticas, que selaram sua queda na frustração total. Eu acho que precisamos seguir caminhos diferentes. Você não se encaixa mais no meu futuro. Quando Samuel fechou a porta do pequeno apartamento na periferia, levando consigo o título de engenheiro e a sua alma, o mundo de Alice desabou, mas não na direção que ele imaginava. A dor que veio em seguida não era apenas do amor perdido. Era a indignação moral de ter sido usada como um degrau. Alice não chorou apenas por Samuel. Chorou pela injustiça absoluta de ter seu sacrifício desvalorizado e pela culpa de ter se permitido ser tão cega. Os meses seguintes foram uma descida ao inferno da impugnação. Ela mal saía de casa. A padaria, o seu único refúgio e fonte de renda, parecia agora um templo de humilhação. A frustração era palpável. As palavras dos vizinhos, que antes eram murmúrios de advertência, agora eram flechas de magoa. Eu avisei, menina. Esse tipo de homem não valoriza quem se doa demais. Essa reversão trágica, o triunfo dele e a queda dela, era a pior forma de punição. Alice se sentia inútil. A versão de si mesma que havia investido em amor havia falido miseravelmente. O ciclo da dor era tão intenso que ela começou a ter desconforto surreal ao ver qualquer casal feliz na rua ou qualquer livro de engenharia. A presença de qualquer símbolo de felicidade ou sucesso alheio a fazia questionar seu próprio valor e o propósito de sua vida. Ela havia doado sua marca de identidade, a força, e agora era apenas um receptáculo de lamento. A saudade não era do corpo de Samuel, mas da Alice de 7 anos atrás, aquela que tinha sonhos, mesmo que simples, de ser vista e valorizada. No fundo do poço, no ápice da depressão que a consumia, Alice encontrou o segredo para a sua superação. A chave não estava no ódio, mas na redemption de si mesma. Um dia, ela pegou os últimos centavos que havia guardado para uma emergência e não comprou comida, mas um caderno e um livro sobre administração de pequenas empresas. Foi um dilema ético pessoal: usar o dinheiro para a sobrevivência imediata ou investir na esperança frágil de um futuro incerto. Ela escolheu o risco. O gatilho de mudança foi a ambição silenciosa que nasceu da indignação. Ela jurou não quebrar Samuel, mas se transformar. Ela não queria vingança sobre ele, queria apenas que ele fosse testemunha da sua volta por cima. Cada hora de estudo, cada curso online feito à luz de velas, cada erro na abertura de seu primeiro negócio de bolos caseiros era um ato de coragem e resiliência. Ela usou a dor da traição como combustível para a grande mudança de vida, forjando uma nova marca de identidade. A empresária que não se dobrava. Ela estava determinada a provar ao destino que quem perdeu não foi ela, mas sim aquele que não soube valorizar o diamante que tinha nas mãos. A vida, muitas vezes, é um labirinto doloroso, mas ela sempre nos oferece uma saída no ponto de maior escuridão. O recomeço de Alice não foi fácil. A frustração e a impugnação de ter sido usada eram o peso que a acordava todas as madrugadas. Mas foi esse peso que a impulsionou para os cursos, para o mercado e para o crescimento implacável. Ela havia jurado a si mesma: eu vou brilhar tão intensamente que ele terá que usar óculos escuros só para me olhar.
Essa ambição não era por vingança, mas pela redenção do seu próprio valor. Ela queria provar que o sacrifício dela não havia sido em vão, apenas tinha sido feito pela pessoa errada. O esforço de Alice era metódico e furioso. Ela transformou a energia do lamento em produtividade. Seus bolos caseiros e sua capacidade intuitiva de gerenciar o negócio logo chamaram a atenção do mercado. O que faltava em educação formal sobrava em marca de identidade. Uma ética de trabalho nascida na periferia que não se dobrava. Ela era a superação em ação. E foi nesse novo cenário de sucesso crescente que o destino armou a reviravolta mais doce e inevitável de todas. Em uma palestra de networking para empresários em São Paulo, Alice conheceu Ricardo. Ricardo não era o príncipe encantado. Era um empresário humilde e generoso, com a rara capacidade de ver a história completa de uma pessoa. Ele viu as cicatrizes nos olhos de Alice, o brilho da resiliência por trás do sorriso e, principalmente, a inteligência voraz dela. A atração que nasceu entre eles não era baseada em paixão impossível ou em dívida. Era baseada em admiração mútua e propósito alinhado. Ricardo não apenas se apaixonou pela empresária, ele se apaixonou pela Alice da padaria que havia sobrevivido à traição. Ele não precisava que ela o salvasse, ele queria apoiá-la. Ele investiu nos projetos audaciosos dela, transformando seu pequeno negócio de bolos em uma rede de sucesso. Essa gratidão transformadora e o amor incondicional de Ricardo curaram as feridas mais profundas de Alice. Ela finalmente soube o que era ter seu valor visto e honrado por um parceiro. O ápice emocional foi alcançado anos depois. Alice e Ricardo estavam em um evento de gala, celebrando uma nova conquista empresarial. Alice estava radiante, vestida com a elegância que o sucesso lhe permitia, mas com a mesma simplicidade no olhar. O encontro inevitável aconteceu na entrada do salão. No meio da multidão, a visão cortou Alice como uma adaga de gelo. Samuel. Ele estava batido, cansado, vestindo um terno que parecia apertado, com o olhar perdido. O sucesso da engenharia não havia se concretizado. A ambição o havia levado a tomar decisões erradas e a Patrícia o havia abandonado, levando consigo a conveniência que ele tanto buscou. Ele era a reversão trágica do destino. Samuel a viu linda, realizada ao lado de Ricardo, um homem que exalava respeito e poder genuíno. Naquele momento, o orgulho de Samuel se quebrou. Ele não conseguiu sustentar o olhar e baixou a cabeça, um gesto de humilhação silenciosa, que valia mais do que 1000 pedidos de perdão. Alice parou. Ricardo, ao seu lado, apertou sua mão com uma compreensão silenciosa, sem precisar de explicações. Alice sentiu o olhar de Samuel sobre ela, pesado de vergonha e nostalgia, e pela primeira vez em anos ela não sentiu dor, mas uma calma abissal. Aquele homem, outrora o centro de sua entrega total, não era mais nada. Ele era uma página virada, um erro de cálculo que ela havia corrigido com o suor de seu recomeço. O momento não exigia palavras nem vingança, exigia apenas a indiferença de quem venceu. Alice Menezes, a antiga garota da padaria, virou-se para Samuel e, com um leve aceno de cabeça, um gesto de reconhecimento, não de perdão, continuou seu caminho para dentro do salão, ao lado de Ricardo. O ato de passar por ele sem emoção, sem a explosão de raiva que ele merecia ou a compaixão que ele esperava, foi o seu clímax final e o seu triunfo mais devastador. Ela não precisava humilhá-lo. Sua própria existência triunfal era a sua vingança. Samuel ficou para trás, sozinho na entrada, testemunha silenciosa e obrigatória da grande mudança de vida que ele havia jogado fora. A verdadeira vitória de Alice não foi o sucesso empresarial, nem o amor de Ricardo, mas a redenção do seu próprio propósito.
Ela percebeu que o sacrifício de 7 anos não havia sido um lamento perdido, mas o combustível para a Alice que ela se tornou. A traição de Samuel foi o choque necessário para que ela despertasse da cultura do cuidado unilateral e investisse em sua própria marca de identidade, a empresária que não se dobrava. Ela transformou a ingratidão dele em gratidão transformadora por si mesma. A moral da história do projeto Tapioquinha Crocante é que a frustração e a ingratidão alheias não são o fim, mas o gatilho para a superação pessoal. O amor incondicional só é válido quando começa com o amor por si mesmo. O sonho de Samuel, engenharia, se tornou irrelevante. O sonho de Alice, a autossuficiência, se tornou uma realidade palpável e honrada. A dívida de alma foi liquidada não com o título dele, mas com a liberdade dela. E assim, a história de Alice Menezes, que começou no calor sufocante de uma padaria, termina no brilho frio e satisfatório de um sucesso que ela construiu com as próprias mãos, ao lado de um homem que sabia que o valor dela era inestimável. Ela olhou para o anel em sua mão e para a vida que havia conquistado, e soube que a Alice de 21 anos, exausta e ingênua, finalmente estava em paz. O destino de Samuel não importava mais. Ela estava ocupada demais vivendo. Se você acompanhou a jornada de Alice Menezes até este ponto, você viu que a maior traição é a que vem disfarçada de amor, e a maior resiliência é a que nasce do ato de sacrifício próprio. A dor da humilhação levou Alice ao crime de autossabotagem, mas a superação veio através de uma escolha final que priorizou o destino de outra alma, o seu próprio. Você viu que o sacrifício dela não foi em vão, mas o combustível para a empresária que ela se tornou, e que a ingratidão de Samuel foi a chave para sua redenção. O amor incondicional só é válido quando começa com o amor por si mesma, e a liberdade de Alice foi conquistada no pátio do seu recomeço. A vida não a destruiu, apenas a preparou. Agora, você precisa levar este conhecimento raro. Lembre-se que a frustração é apenas um gatilho. O verdadeiro inimigo muitas vezes veste a máscara do Salvador. E a dor da injustiça deve se transformar em ambição. Se você está passando por uma situação onde seu esforço não é valorizado, é hora de fazer o seu próprio investimento. Comece a investir em sua própria marca de identidade e use a dor como sua nova fonte de energia. Você está pronto para a sua própria virada épica? Subscreva o canal agora para não perder os próximos vídeos que vão aprofundar as conexões desta história com a compaixão e a superação que todos buscamos. Ative as notificações imediatamente, porque o algoritmo não mostra tudo e você não vai querer perder as próximas histórias de grande mudança de vida. Comente resiliência épica para eu saber que você assistiu até o fim e quer mais histórias de volta por cima. O seu comentário garante que continuemos a trazer estas verdades ocultas. Partilhe este vídeo com alguém que está passando por frustração e precisa de uma injeção de esperança. Deixe o seu gosto, se esta narrativa agregou valor ao seu entendimento sobre o preço do sacrifício. Saia daqui com o fardo da verdade e a força para lutar por aqueles que não podem falar.